Vamos começar uma nova série, 12 lições sobre Rispa. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa mulher, mas eu te convido a estudar um pouquinho, a meditar em 2 Samuel, capítulo 21, que vai te contar a história dela. Resumindo muito, ela era concubina do rei Saul, ela tem 2 filhos com ele, e agora os filhos dela vão ser mortos. Os gibeonitas vão pedir a cabeça dos filhos dela porque é descendência de Saul. E essa mulher vai ficar 6 meses protegendo esses corpos de não serem comidos pelas aves de rapina. Só que não tem como eu desvincular a história inicial de Rispa, a introdução de Rispa, com a história de Josué. Você vai ver lá no capítulo 9 de Josué, os gibeonitas vão usar de uma estratagema para chegar ali em Josué e fazer uma aliança. Josué não consulta Deus e faz uma aliança com os gibeonitas. Ele provavelmente estava acomodado nas vitórias. E essa é a primeira lição que eu quero que você aprenda. Cuidado para não ficar acomodado nas vitórias, porque elas deixam você meio vacilante para as estratagemas de Satanás. Josué, ele não consulta Deus, ele faz aliança. 400 anos depois deste fato, o rei Saul, ele quebra a aliança que foi feita lá atrás com os gibeonitas. E aí, os gibeonitas, que eles são descendentes dos amorreus, que era um povo cananeu, eles vão pedir a cabeça da descendência toda do rei Saul. E os filhos de Rispa estão no meio dessa história. Os 2 rapazes morrem e também os filhos de Merabe, que era também filha do rei Saul. Então, toma cuidado. Cuidado para que você não esteja vivendo um tempo de vitória e você acaba vacilando. Porque Satanás, ele vai usar o momento da vitória para pegar a tua fraqueza. E talvez a tua fraqueza no momento de vitória seja a falta de vigilância. Você acha que você tá bem, tá tudo dando certo, o dinheiro tá entrando, o ministério tá voando, o casamento tá uma bênção, e aí você se esquece de orar, de acobertar aquilo que é necessário. O diabo vem e entra nessa brecha. Não deixa os seus momentos de vitória te deixarem vulneráveis para um possível ataque maligno. Segunda lição sobre Rispa. Nossas atitudes podem gerar consequências desastrosas. Eu falei no vídeo anterior que Rispa é inserida numa história que começou lá atrás com Josué e os gibeonitas. Eu contei para você que Josué não consultou o Senhor e ele fez aliança com os gibeonitas. E é sobre isso que eu quero falar para você. Ele não consulta Deus, ele faz aliança, nós falamos isso no vídeo anterior, e isso vai gerar consequências desastrosas. Por quê? Porque Deus é um Deus que ratifica aliança. Se você fez uma aliança fora da direção dele, fora da vontade de Deus, Deus não vai quebrá-la. Bom, o rei Saul, ele vai quebrar essa aliança e o que acontece? A cabeça dos filhos de Merabe e dos filhos de Rispa são pedidas pelos gibeonitas. 2 filhos de Rispa e 5 filhos de Merabe. Rispa e Merabe não tinham nada a ver com a história que começou há 400 anos antes com Josué. Elas não têm nada a ver com a história, elas nem tinham nascido, só que elas pagam preço. Você já viu aquelas famílias que o pai larga a esposa com os filhos para ficar com outra mulher e esses filhos pagam a conta depois? Vem uma consequência desastrosa? Você já viu como fazer sociedade com quem Deus não quer pode levar de repente uma família à falência? Nós precisamos prestar atenção nas nossas escolhas, porque tudo que nós escolhemos gera uma ação e gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Tome cuidado com o que você escolhe fora da direção de Deus. Isso pode gerar algo catastrófico. Essa desculpa de Deus quer que eu seja feliz, na prática não funciona assim. Quando nós pensamos de Deus quer que eu seja feliz, não importa como, você vai envolver várias pessoas numa catástrofe, num sentimento de derrota, num sofrimento. E pessoas vão acabar sofrendo que não tem nada a ver com isso por causa de escolhas que você fez. Lição número 3 sobre Rispa. Satanás quer os seus filhos. Bem, é muito forte eu te falar isso, né? Mas é uma verdade. Você vai ver lá na história de Rispa, o rei Saul, ele quebra a aliança feita com os gibeonitas lá nos tempos de Josué.
E agora, por vingança, os gibeonitas, eles vão comparecer diante do rei Davi, pedindo 7 pessoas que sejam descendência de Saul. E entre essas 7 pessoas estão os 5 filhos de Merabe e os 2 filhos de Rispa. Crentes, 7 rapazes crentes, descendência de Saul, povo de Deus. Gibeonita era crente? Não. Então a mensagem é exatamente essa: Satanás quer pedir a cabeça dos teus filhos. De que maneira? Quer pedir a cabeça dos teus filhos para os vícios? Quer pedir a cabeça dos seus filhos para as ideologias que são contrárias à palavra de Deus? Quer pedir a cabeça dos seus filhos para a promiscuidade disfarçada de liberdade? Satanás quer pedir a cabeça dos seus filhos. E o que você vai fazer a respeito? Rispa, ela ficou 6 meses ali protegendo os corpos dos 7. Não foi apenas dos dela, dos 7. Ela ficou ali defendendo. E ela pegou um saco de silício e ela ficava chacoalhando aquele tecido para expulsar as aves de rapina. Tem aves de rapina vindo sobre a nossa família. E se nós não orarmos e vigiarmos, nós vamos acabar perdendo os nossos filhos e nem vamos perceber como aconteceu. A vigilância, ela é fundamental. Não basta orar, tem que vigiar. O que teu filho faz no quarto sozinho? Que celular é esse que a mãe e o pai não podem chegar perto? O que acontece quando você não está vendo? Quem anda com os teus filhos? Quem são os amigos dele? O que acontece na escola? O que está sendo ensinado na escola deles e você não tem acesso? Cuidado! Tem gibeonita, sim, pedindo a cabeça dos teus filhos. Lição número 4 sobre Rispa. O que você está esperando para clamar? No versículo 1 vai dizer assim que havia uma fome que estava durando já 3 anos consecutivos. Agora pensa nessa situação de fome. Não tem colheita, não tem animais, não tem carne, porque não tem pasto pro animal, não tem... Vamos colocar hoje? Você vai no supermercado, não tem arroz para você comprar, não tem o feijão para você comprar, não tem a farinha, não tem o óleo, não tem nada para você comprar. Você até tem o dinheiro de repente, mas não tem nada nas prateleiras. Tá? É uma fome generalizada e não é uma semana não. Não é greve de caminhoneiro que dura aí uma semana e a gente já fica desesperado porque começa a faltar as coisas no mercado, não é? Não, eu tô falando de 3 anos consecutivos. Porém, o rei Davi vai consultar a Deus, vai buscar a Deus, vai clamar a Deus depois desses 3 anos. Por que ele esperou tanto tempo? Se você está passando por uma situação complicada e você não vê solução e nada está acontecendo e as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, você vai esperar até quando para se render a Deus, para se humilhar a Deus, para orar: Senhor, dá uma luz. O que está acontecendo? Por que veio esse turbilhão sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha saúde, sobre o meu casamento, sobre minhas finanças? Porque é que você vai ficar esperando mais tempo? Aconteceu algo hoje? Hoje é o dia de você clamar. Hoje é o dia de se arrepender. Hoje é o dia de buscar a face do Senhor. Quando Moisés estava lá, com aquela resenha toda dele, com o faraó, lembram? Então, quando vai chegar nas pragas das rãs, Moisés vai falar assim pro faraó: Faraó, você quer que eu faça alguma coisa por ti? Aí o faraó fala assim: eu quero que ore por mim. E aí Moisés pergunta para ele: quando? Agora? Não. O faraó responde: amanhã. Ora amanhã. Não ora hoje não, deixa para amanhã. Oi? A coisa tá ruim hoje, você vai esperar até o dia seguinte? Não espera mais tempo não. Deus quer ouvir a tua voz hoje. Ah, mas Deus sabe o que está acontecendo comigo. Sim, Ele sabe. Mas como a tua voz é preciosa aos ouvidos do Senhor, Ele quer ouvir tua voz hoje. Para tudo. Para esse vídeo agora. Vai orar. Deixa o Senhor ouvir a tua voz clamar a Ele. Lição número 5 sobre Rispa. Não confunda zelo humano com zelo divino. Nós vamos ver que o rei Saul, ele vai exterminar os gibeonitas. E a palavra fala que ele fez isso por zelo. Zelo a Deus. Bom, isso me faz lembrar de um outro homem, Saulo, que perseguia cristãos, que matava cristãos por zelo a Deus.
Você conhece pessoas assim? Tipo Joabe? Joabe, foi um justiceiro ali para Davi. Ele foi fiel a Davi, é verdade, mas ele tinha um senso de justiça própria. Então ele achava que ele estava fazendo correto. Quantas pessoas assim acham que estão fazendo algo da maneira certa, como tem que ser, e por zelo ao Evangelho de Cristo, e elas estão fazendo por zelo humano, não pela vontade de Deus. É aquela pessoa que vê um novo convertido e fala, eu acho que não tem jeito pra você não. Ah, você viu como você anda se vestindo? Ah, e você viu que você tem alguns vícios ainda? Ah, não tem jeito pra você não. E o rei Davi vai falar no Salmo 3, que é o salmo que ele estava fugindo de Absalão. Ele fala no Salmo 3, as pessoas olham para mim e falam, não tem jeito para ele, mas eu confio em ti, Senhor. Aí, imagina uma outra situação, tem alguém que tá ali, uma irmãzinha que tá participando do coral, toda animada, toda feliz, e aí chega a regente e fala, eu acho que você devia sair do coral, você não tem voz para isso não, não tem nada a ver com você. Ou então, um pastor, você com chamado itinerante para missionário, eu acho melhor você procurar alguma outra coisa para fazer, porque você não tem esse dom não. E as pessoas, por zelo humano, elas matam a fé das outras. As pessoas andam confundindo a vontade humana, a vontade delas, com o zelo a Deus, com o zelo ao Evangelho, com o zelo verdadeiro ao que o Senhor quer para a nossa vida. Toma cuidado, não confunda essas duas coisas não. Sexta lição sobre Rispa. Nós falamos no vídeo anterior que vai haver uma fome de 3 anos sobre a terra e depois desses 3 anos o rei Davi, ele resolve consultar a Deus. E ele vai consultar a Deus e o Senhor vai dar uma resposta para ele. Vai falar, olha, é por causa que a casa de Saul matou gibeonitas, quebraram uma aliança feita lá em Josué, capítulo 9. Por isso veio essa fome sobre a terra. E aí o rei Davi, ele consulta a Deus, ele recebe essa resposta de Deus, e aí o rei Davi vai perguntar ali pros gibeonitas, pro restante dos gibeonitas, o que vocês querem que eu faça por vocês, para que vocês nos abençoem? Peraí, só uma notinha de rodapé, a tua bênção está nas mãos do inimigo? É o inimigo que tem que abençoar você? Bom, enfim, aí eles vão responder assim pro rei Saul, olha, nós queremos que você, rei, nos entregue 7 descendentes de Saul, para que nós os enforquemos perante o Senhor. Mais uma nota de rodapé aqui, Deus não aceita sacrifício humano. O Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, não aceita sacrifício humano. Vamos continuar. E o rei Davi responde para eles, ok, eu entregarei para vocês. Agora veja, o rei Davi, ele consulta a Deus para saber por que está tendo aquela fome de 3 anos ali sobre a terra. Mas a hora que os gibeonitas pedem a cabeça da descendência de Saul, da casa de Saul, Davi não consulta a Deus? E essa é a minha pergunta para você hoje nesse vídeo. Você seleciona quando você deve ou não consultar a Deus? Vou te dar um exemplo. Se você sabe que está fazendo algo apressadamente e você está com medo de ouvir de Deus, sai fora porque eu não estou nisso daí. Aí você não consulta Deus? Entende o que eu quero dizer? De repente, um casamento às pressas, você nem conhece a pessoa, mas você vai casar. Então você nem consulta Deus porque está com medo de Deus falar para você, sai fora disso, eu não estou no negócio. Presta atenção, se a tua consulta a Deus ela é seletiva, porque a verdade é uma só. Você deve consultar o Senhor sempre, seja em tomadas de decisões menores, como também em tomada de decisões maiores. 7ª lição sobre Rispa. Enforcados para os outros, mas é seu. Bem, nós sabemos da história e a Bíblia conta que essa história dos gibeonitas, né, pedirem 7 descendentes da casa do rei Saul, que ela foi literal, que ela realmente aconteceu mesmo, da maneira natural. E eles vão pedir 7 descendentes de Saul para enforcarem perante o Senhor. Bom, esse Senhor nós sabemos que não é o nosso Deus, porque o nosso Deus não aceita sacrifício humano. Na verdade, nunca aceitou, amém?
Bom, e esses rapazes vão ser enforcados. Agora, vamos transportar essa história que aconteceu literalmente no natural, vamos transportá-la para o mundo espiritual, para os nossos tempos. Bom, as pessoas estão olhando para você e falando, e aquele teu filho, sabe aquele teu filho que infringiu a lei, que foi encarcerado? Vai morrer na cadeia. Não, 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 não. Tá enforcado para os outros não tem mais jeito, mas é seu. É seu, você ora, você clama, você coloca os teus filhos debaixo dos teus joelhos e a tua oração sobe ao Deus dos céus. Onde há vida, há esperança. O teu trabalho? Você já está enforcado no trabalho, logo, logo vão te mandar embora. Não, não, não. Enforcado para os outros, mas é o seu emprego. E o Senhor pode colocar algo sobrenatural e você ser até promovido quando você achou que você seria mandado embora. Tá entendendo? E aquele casamento? Já enforcou esse casamento, não tem mais jeito. Deus pode entrar. A terceira dobra, como diz lá em Eclesiastes 4:12, a terceira dobra do cordão pode entrar e não vai se romper. Veja. Para os outros, tá enforcado, para os outros não tem mais jeito, para os outros, já era, mas é seu. Rispa vai pegar um saco, um rústico, um pano rústico, né? Uma juta ali, um silício, e ela vai sacudir sobre os corpos dos filhos. Ela vai sacudir e para expulsar as aves de rapina que vêm sobre, os urubus que vêm sobre os corpos. Faça isso. Expulsa esses demônios que têm assolado os seus filhos, o seu casamento, o seu ministério, a sua vida, a sua saúde. Para os outros está enforcado, para os outros não tem mais jeito, mas é teu. E a última resposta vem de Deus. Isaías vai falar que até o tronco de uma árvore, se for cortado até o talo, dali Deus faz surgir um brotinho, faz surgir um renovo. A última palavra é dele. Para de ficar ouvindo o que as pessoas dizem. Deixa elas falarem que está enforcado. Você sabe o Deus que você serve. 8ª lição sobre Rispa. Não dê descanso ao rei até ele te ouvir. No versículo 10 você vai ver que Rispa, ela vai pegar um pano de saco e vai ali estender sobre uma penha e ela vai ficar por 6 meses protegendo os corpos dos filhos. E nós falamos já não só dos filhos, mas ela protege também dos filhos de Merabe, dos 5 filhos de Merabe e dos 2 filhos dela. Ela fica 6 meses. E a palavra fala que ela fica desde o princípio da cega até quando vem cair chuva sobre a terra. 6 meses ininterruptas. 6 meses ali expulsando aquelas aves de rapina para não vir sobre os corpos, os cadáveres dos rapazes. Ela fica ali expulsando as bestas feras. Ela fica 6 meses. E a atitude dessa mulher finalmente vai chegar até o rei Davi. E quando chega ao rei Davi, ele dá atenção para ela. E ele vai pedir para que esses corpos sejam recolhidos para que tenham um enterro decente. A minha pergunta para você é, você tem insistido até que o rei te escute? Até que ele ouça a sua petição? Isaías capítulo 62 diz o seguinte, não dê a Deus descanso até que ele cumpra o propósito, até que ele te ouça. Não dê descanso a Deus. Você acha que Deus se cansa? Óbvio que não. Mas Deus quer ver a sua insistência. Será que você estipula um período até quando você precisa orar por uma situação? Será que você orou um tempo pelo teu esposo, pela tua mulher e não se rendeu a Jesus, então você deixa pra lá? Você já orou o suficiente? Não. Oração nunca é o suficiente. Com base em Isaías 62, eu te digo, não dê descanso a Deus. Faça como Rispa, insista, persista, até que o rei dos céus te escute. Até que ele incline o ouvido dele às suas petições. Lição número 9 sobre Rispa. Tudo vai ficar bem. As coisas vão melhorar. Você já fez um paralelo do cristão com o não cristão? O não cristão, tudo dá errado para ele, tudo tá ruim. As coisas estão indo de mal a pior. O que mais falta me acontecer? Eu sou premiado, e premiado num sentido negativo mesmo. Tudo tá ruim, ele tá sempre negativo. E o cristão que colocou o senhorio de Jesus na sua vida, porque não basta ter Jesus como Salvador, ele precisa ser o seu Senhor, aquele que vai direcionar os teus caminhos. Ele sabe que Cristo é a esperança da glória, como diz lá no livro de Colossenses.
E ele também sabe, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. O salmista vai dizer assim que Deus livra os dele de todas as angústias. Porque a angústia também vem sobre o cristão, mas o Senhor a livra de todas. Quando você vai ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é um livro que já te dá spoiler. Quando você chega em Apocalipse, você conclui, tudo vai ficar bem, as coisas vão melhorar. Rispa, ela estava numa situação caótica, que não tinha mais o que fazer. Ainda assim, ela tinha esperança que o clamor dela, o choro dela, a angústia dela ia subir ao trono do rei. E o rei viria para resgatá-la. E foi exatamente isso que aconteceu na história. Você precisa manter a tua esperança. O fato é que tem situações aqui nessa terra que nós não vamos ser livrados. Mas aquele que persevera vai ter uma eternidade com Cristo. Cristo vai estar esperando. Você lembra da passagem de Rico e Lázaro? O mendigo Lázaro, ele foi recebido no seio de Abraão. Ele provavelmente passou situações terríveis na terra, de fome, de escassez, de enfermidades, nós não sabemos. Mas ele é recebido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso na eternidade. Mantenha o teu foco, mantenha a tua esperança. Creia em Jesus, creia na palavra, creia que Ele é por você. E Ele continua no controle de todas as coisas, mesmo aquelas que você não sabe o que fazer. Persevere como Rispa. 10ª lição sobre Rispa. Permaneça mesmo quando os outros desistem. Nós sabemos que foram 7 descendentes de Saul que foram mortos ali a pedido dos gibeonitas. 5 filhos de Merabe. Merabe era a filha mais velha do rei Saul. E 2 filhos de Rispa. Rispa era a concubina, a amante do rei Saul. 7 garotos, 7 rapazes. E nós sabemos, né, nós já vimos nos vídeos anteriores que Rispa vai ficar ali 6 meses guardando, protegendo aqueles corpos. Porque ela vai clamar ao rei para que eles tenham um enterro decente. Para que o rei ouça ela. Só que Merabe não fica ali. Imagina como aconteceu essa situação. Provavelmente várias pessoas viram o que aconteceu. Sabe que nem quando você está passando na rua e tem algum acidente? A quantidade de curioso que para ali para ver o acidente é enorme. Mas quantos que realmente ficam ali no intuito de ajudar, de fazer alguma coisa? Olha, eu não conheço a pessoa, mas eu quero acompanhar até o hospital, eu quero prestar alguma ajuda. Pouquíssimos, né? Rispa é essa, quando os curiosos foram embora, quando a própria Merabe foi embora, a Rispa, ela permanece. E essa é a palavra que eu tenho para você. Você precisa permanecer mesmo quando as pessoas não creem mais, mesmo quando elas desistem. Veja, Abraão, ele poderia ter falado, não vai mais acontecer nada na minha vida. Eu já tô assim, com quase 100 anos. Deus fez uma promessa, quando eu tinha 70, até hoje não se concluiu. Não vai acontecer mais. Não, ele permanece. É por isso que nós chamamos hoje Abraão de o pai da fé. O pai da fé não é um termo que está na Bíblia, mas é um contexto de toda a história. Nós concluímos, Abraão foi o pai da fé. Você precisa permanecer. O livro de Apocalipse vai falar assim que aquele que perseverar até o fim, esse herdará a vida eterna. Não importa se as pessoas desistiram, não importa se elas não acreditam nas promessas que Deus fez para você. Permaneça até o final. Essa é a palavra que o Senhor entrega para Daniel. Daniel, tu, porém, vai até o fim. Lição número 11 sobre Rispa. Tenha altruísmo para cuidar não apenas dos seus. Nós sabemos que foram 7 rapazes da descendência do rei Saul que são entregues ali a pedido dos gibeonitas. 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete, é o nome dos filhos dela. Detalhe, não é aquele Mefibosete coxo, filho de Jonatas, tá bom? E tem os 5 filhos de Merabe, então são 7 no total. Só que Merabe não fica ali em vigilância sobre os corpos dos filhos, mas Rispa fica. Ou seja, a Rispa não apenas cuida dos dela, mas cuida também dos filhos de Merabe. E é isso que eu quero trazer para você. Nós temos uma responsabilidade espiritual mesmo de cuidar das pessoas à nossa volta. Independente, de repente tem um irmão, uma irmã precisando de ajuda, mas não é da tua igreja. Não interessa, é um irmão teu em Cristo Jesus. Paulo vai falar assim que nós devemos cuidar da família da fé. Muitas pessoas, elas não têm tanto envolvimento até com a família terrena.
sabe? Às vezes não tem um bom relacionamento, ou foi abandonado por pai, por mãe, enfim. E aí Jesus prepara a família da fé. Prepara irmãos na fé, prepara pastores para estar ali ajudando. Então nós precisamos ter esse olhar sensível, ter esse altruísmo de Rispa. Rispa, ela não olhou só pelos dela, ela olhou também pelos outros meninos, os outros rapazes ali de Merabe. Então, às vezes, você tem uma criança pequena, você não tem somente a responsabilidade de falar do caminho de Cristo Jesus para os seus pequenos, mas também para os coleguinhas deles. Estão entendendo? Deus te chamou para propagar o evangelho. Deus te chamou para anunciar as boas novas. Altruísmo é cuidar de todos à sua volta. Lição número 12 sobre Rispa, e essa é a última lição dessa série. Somente o rei tem poder para tirar das mãos do inimigo. São 6 meses de batalha intensa, 6 meses de vigilância, enfrentando bestas feras, enfrentando aves de rapina, que simbolizam demônios, cuidando ali, vigiando sobre aqueles corpos, até que o rei venha escutá-la. Ela vai de março até outubro, ou seja, até o término da cega, até quando o Senhor envia as chuvas temporãs sobre a terra novamente. Ela fica esse período todo. E ela vai estender ali um pano rústico sobre uma penha, para batalhar ali em oração. Veja, ela não está lutando, orando em cima de um tapete persa, no conforto da sua sala. Não, não. Ela está numa situação caótica, uma situação desesperadora. Ela está em humilhação e ela está se humilhando diante do rei. E nós sabemos que o clamor dela vai chegar até o rei. E quando chega até o rei, é o rei que manda recolher aqueles corpos. E, inclusive, ele manda não só atrás dos corpos dos 7 rapazes, mas também ele manda recolher os corpos de Saul e de Jonathan, para que todos eles tenham um enterro decente. Só uma notinha de rodapé aqui. Eu quero que você saiba que quando você pede algo para o Rei dos Reis, ele faz infinitamente mais do que você pediu. Deus vai além. Deus sobeja e faz além do que você pediu. Enfim, o rei vai dar a ordem e os corpos vão ser retirados para fazer um enterro. E essa é a questão. O rei, ele tem todo o poder para tirar das mãos do inimigo, daqueles demônios que estão em cima dos corpos. Ele tem esse poder e ele retira das mãos do inimigo. Eu não sei quem você tem na tua família, entre os teus, que está nas mãos do inimigo. O que eu te falo hoje é, como essa última lição, continua clamando. Continua clamando para que a tua oração chegue aos ouvidos do Rei dos Reis e aguarde, porque ele tem poder para tirar na hora certa, na hora dele, das mãos do inimigo.